Olá, gente boa, tudo certinho? Você já observou como estequiometria é importante dentro de química? É, Cálculos estequiométricos têm uma extensão muito grande de sua aplicação dentro dos mais variados conteúdos de química. Você vê cálculo estequiométrico em termoquímica, você vê cálculo estequiométrico em equilíbrio químico, você vê cálculo estequiométrico em soluções. Então, é uma matéria essencial, principalmente no Enem, que cobra bastante. Tudo certo? Então, nosso segmento agora é sobre estequiometria. O Enem tem uma curiosidade. Se você observar as provas do Enem, você verifica que ele dá muita prioridade para as particularidades de estequiometria. Aí, quais são essas particularidades? As principais, no caso, não é? A gente tem rendimento de reação, a gente tem pureza de reação, a gente tem reações consecutivas, a gente tem reagente em excesso, né? Tem reação envolvendo o oxigênio do ar, tem reação envolvendo mistura de substâncias, mas tem 4 casos particulares que são o centro do Enem. Tudo bem? Aí hoje, nesse segmento, a gente vai focalizar 2. Nós vamos trabalhar com pureza e rendimento. Mas antes de começar, você está perguntando, professor, tem como definir o que é cálculo estequiométrico? Tem, sim. E o que é cálculo estequiométrico? Veja bem, cálculo estequiométrico é qualquer reação química que você faça, certo? Envolvendo um cálculo químico. Então, quando você tem uma reação química e um cálculo para ser efetuado e a referência é a reação, você aí tem cálculo estequiométrico, né? Então, resumindo, nós podemos dizer assim, cálculos estequiométricos são os cálculos químicos referenciados em uma reação química, ok? E como fazer esses cálculos? Bem, vamos às regrinhas, né? Vamos às regras de estequiometria. Então, a primeira coisa, o professor colocou 2 exemplos. A primeira coisa que você tem que ter é a reação química balanceada, tudo bem? Então, nós temos aqui 2 reações químicas e já balanceadas. Pode ocorrer de uma questão não dar reação química, aí você vai ter que fazer a reação. Mas isso o professor vai lhe ensinar em um outro momento, tudo certo? Então, vamos lá, vamos seguir. Então, nós temos 2 reações, as 2 reações balanceadas, vamos resolver as perguntas que são feitas. Para isso, temos que aplicar as regras de estequiometria. Aí, quais são as regras? Qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Está aqui, primeira regra. Montar e balancear a reação. As reações já estão montadas e balanceadas, ok? Passa para a segunda regra. Segunda regra, montar regra de 3 com as unidades envolvidas na questão. E aí, como é que a gente vai fazer essa regra de 3? Veja bem, se a unidade dada ou a unidade solicitada for massa, nós vamos fazer uma relação com massa molar. Se a unidade dada ou solicitada for mol, nós vamos fazer uma relação com o coeficiente da substância. Se a unidade dada ou solicitada for volume na CNTP, nós vamos fazer uma relação com 22,4 litros. Tudo bem? Se a unidade for moléculas, né, dada ou solicitada, nós vamos fazer uma relação com o número de Avogadro, 6,02 vezes 10 a 23. Vamos lá, então. Professor, então vamos levar essas regras para essas 2 interpretações. Vamos para a primeira. Pureza. Interpretação de pureza. É o seguinte. Todas as vezes que você for resolver uma questão e a questão lhe apresentar uma quantidade de uma substância e essa quantidade não está totalmente pura, você não pode usar esse valor nos cálculos. Por quê?
porque impureza não reage. Você tem que desprezar as impurezas e usar apenas a parte pura. Pronto, é só isso. É só lembrar. Não se usa impureza. Então vamos lá a questão para aplicar a primeira regrinha. Então vamos aqui. Qual o volume produzido de CO2? Veja bem, eu quero esse volume em litros, tudo bem? Então, qual o volume produzido de CO2 em litros na CNTP partindo de 126 gramas de HNO3 com pureza igual a 80%? Então, nós vamos montar a nossa regra de 3. Vamos ver onde está a pergunta. Qual o volume de CO2? Você vai aqui embaixo do CO2 e vai colocar o quê? X. Eu quero o volume em litros, então X litros. Tudo bem? A partir de 126 gramas de HNO3. Então eu vou aqui embaixo do HNO3 e vou colocar a massa dada. Mas, professor, essa massa eu posso colocar 126? Não. Por que não? Porque ela está apenas 80% pura. E a gente sabe que não pode usar massa que tem impureza. Então a gente vai fazer o quê? Achar a parte pura dessa massa para poder usar no cálculo. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos fazer essa continha aqui. Então veja bem. 126 gramas eu usaria se tivesse 100% puro. Tudo certo? Mas só está quanto puro? 80%. Se só está 80%, o professor só pode usar X. Quanto dá 80% de 126? Então vamos lá, fazer esse cálculo. Tudo bem? Então, 126 vezes 80 dividido por 100. Essa continha deu 100,8 gramas. 100,8 gramas. Tudo bem? Então, dos 126 gramas de HNO3 puro, só tem 100,8 gramas. Então, eu só posso usar essa massa. Então, vamos lá, não é? 100,8 gramas. Eu preciso agora fazer uma regra de 3 para encontrar esse X. Aí agora você vai nessas relações, tudo bem? Então vamos lá. Quando o valor solicitado ou dado é litro, certo? Você coloca aqui em cima, para montar a regra de 3, se for na CNTP, 22,4. Aqui, ó, 22,4 litros. Então vamos lá. Quantidade em litros se relaciona com 22,4 litros, que nós sabemos que é o chamado volume molar. Esse valor é para apenas 1 mol. Então, você tem que multiplicar pelo coeficiente. Esse coeficiente já é 1, não vai alterar muito, né? Mas, de qualquer forma, vamos colocar. Então, 1 vezes 22,4. Então, não pode esquecer. Sempre esse valor tem que ser multiplicado pelo coeficiente. Tudo tranquilo? Vamos aqui agora. 100,8 gramas de HNO3. Eu vou botar que unidade aqui em cima, que valor aqui em cima para fazer a regra de 3. Então não esqueça, sempre que o valor aqui for massa, você coloca em cima a massa molar multiplicado pelo coeficiente da substância. Quanto é a massa molar? 63 gramas por mol. Isso é dado na questão. Então, você vai colocar 63 gramas multiplicado por 2. Fazendo a regrinha, a gente mata a primeira questão. Então, vamos lá. 100,8
vezes 22,4, ok? Dividido por 2 vezes 63 dá 126. Esse valor dá 17,92 litros. Matamos a primeira regrinha. X é 17,92 litros, não é? Litros. Afinal de contas, a questão está pedindo volume, beleza? Vamos para a segunda regrinha. Como se interpreta o caso particular rendimento? Veja bem, o que se espera de uma reação é que ela venha render 100%, mas às vezes a reação não rende 100%, ela rende abaixo de 100%. Como é que a gente lida com uma questão onde o rendimento não é 100%? Aí tem uma dicasinha, vamos dizer assim, que facilita você fazer isso, certo? Sempre que a questão der o rendimento, como é que você consegue resolver de forma mais objetiva, né? Então vamos lá para a dica. Para cá. Vamos ver a pergunta da questão para depois aplicar o que é rendimento. Qual a massa formada de água? Então você vem aqui embaixo da água e bota o quê? X gramas, é a pergunta. Certo? Qual a massa formada da água partindo de 4 mols de NaOH? Então vamos lá. NaOH, 4 mols. Com um rendimento de 50%. Veja bem. Vamos montar a regrinha de 3. Vamos montar a regrinha de 3. Quando você tem mols, não esqueça, você coloca em cima, veja bem lá, ó, quando você tem mol, você coloca em cima o coeficiente. Fechou? Então, o coeficiente aqui é quanto? 2. 2 mols. Quando você tem massa, você coloca em cima a massa molar multiplicado pelo coeficiente da referida substância. Quanto é a massa molar da água? 18 gramas. Qual é o coeficiente aqui? 2. Então, 2 vezes 18. Veja bem, todas as vezes que você encontra um produto através da regra de 3, o valor encontrado está para um rendimento de 100%. Só que o rendimento dessa reação foi apenas quanto? 50%. Só que para você ganhar tempo, o Enem depende muito do tempo, a fração que você tem de tempo é muito pequena. Então tem uma dicasinha importante, que você mata a questão quando envolve rendimento, fazendo o seguinte, ó, não esqueça, viu? Olha onde é que o professor vai colocar o rendimento. Você vem no produto, lembre bem, nunca no reagente, você vem no produto, no numerador do produto, certo? Você tem as duas unidades aqui, né? Duas unidades, os dois valores, e você vai pegar o valor de cima e vai multiplicar pelo rendimento. Quanto é o rendimento? 50%. 50 dividido por 100 dá quanto? 0,5. Então, se você botar o rendimento aqui, dividido por 100, o resultado já sai ajustado para esse rendimento. Já sai direto. Professor, poderia acontecer de uma questão pedir o rendimento? Poderia. E eu faria como? É só colocar aqui, tá certo? No numerador do produto, da substância envolvida, é só chegar aqui e botar o R. E achar o R. O R vezes 100 é o rendimento. Então, essa dica tanto resolve a questão dando rendimento, você coloca aqui, como pedindo rendimento. Pedindo o rendimento é só colocar o Rzinho aqui, naturalmente, e quando ele pede o rendimento, ele vai dar esse valor. Você faz a regra de 3, acha o Rzinho, o valor do R, multiplica por 100, é o rendimento, ok? Vamos fechar agora. Então, aqui nós vamos ter o quê? Que X
vai ser igual a 4 vezes 2 vezes 18 vezes 0,5 dividido por 2. Então, o valor encontrado é igual a massa de água formada. Vamos à conta. 4 vezes 2 vezes 18 vezes 0,5 dividido por 2. Deu 36 gramas. 36 gramas. Bem, rendimento e pureza, se você seguir as regrinhas, não tem erro. Gostou? Um abraço e não deixe de frequentar esse canal, de fazer sua inscrição nesse canal, de ficar mais efetivo e convidar a sua galera para fazer parte do nosso canal. Tudo certo? Um grande abraço. Gente boa, é um prazer enorme estar recebendo você nesse canal de Química, né? Química Plena. O professor, nesse segmento,